Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua vida. E estamos aqui com muita alegria para o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Márcio Antônio, nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, em uma de suas congregações no bairro do Caiuá, cidade industrial de Curitiba. O pastor dirigente dessa congregação é o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que também é vice-presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, e o vice-presidente é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E aqui na congregação, os superintendentes, cooperadores da obra de Deus, Fabiano Purcotti, Samuel de Lima, que estão aí com muita coragem, muita força, né, Fabiano? Levando a palavra de Deus adiante, comandando aí uma grande equipe de professores e secretários que também estão fazendo a obra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 12. Ela refere-se a domingo, 20 de setembro de 2020. O título da lição é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E no dia 20 de setembro também é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a maior agência de ensino do Brasil e do mundo, porque é uma escola aberta para todas as idades. Então, você que já frequenta, conhece, sabe do que eu estou falando, e você que ainda não frequenta, pode vir a frequentar a Escola Bíblica Dominical. Nós temos material de ótima qualidade da Bíblia, desde a criança, do berçário até a maioridade, até a terceira idade, enfim, até enquanto viver. Então, nós temos que aprender a palavra de Deus e nós temos essa grande instituição chamada Escola Bíblica Dominical, que está operando em todas as igrejas do Brasil, no caso nossas Assembleias de Deus, mas também em outras denominações tem a Escola Bíblica Dominical. Valorize a escola dominical da sua igreja, valorize o seu professor, a professora dos seus filhos, o seu superintendente, o seu pastor, porque eles estão dispostos a levar o ensino para você e para a sua família. Ame a escola dominical e tenha certeza que você e sua família vão ser muito abençoados no decorrer de toda a vida. A nossa lição de hoje, então, vai falar sobre um fato que estava acontecendo lá com o povo de Israel. Na aula passada nós estudamos e vimos que Esdras foi a Jerusalém para ensinar a palavra. E a palavra, uma vez ensinada, Fabiano, ela traz resultado. Ela foi ensinada, o povo deu guarida nos seus corações, a palavra achou lugar. Então, nessa lição nós já vamos ter o resultado do que foi o ensinamento da palavra de Deus na aula passada. Esdras e Neemias, os dois líderes que estavam lá, que vieram lá da Babilônia, nós já contamos aqui tudo isso, estamos na lição do número 12, mais uma lição e encerra esse trimestre. Então eles vieram para a reconstrução do templo, dos muros, para reorganizar a cidade, para reorganizar a vida espiritual daquele povo, e agora depararam-se com um problema sério, que é o problema da mistura, problema que Deus não permitiu, e não permite até hoje, mas nesse caso aqui, ainda do povo de Israel, era mais ainda, porque era um mandamento de Deus para que os filhos de Israel não se casassem com pessoas, ou se dessem em casamento com pessoas fora da sua parentela, fora da sua linhagem. O texto áureo da lição diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Mais adiante falaremos mais sobre o jugo desigual. A verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura em classe, o texto que nós estamos estudando, lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre 2 livros da Bíblia, né? O livro de Esdras e o livro de Neemias. A leitura em classe encontra-se uma parte no livro de Esdras, no capítulo 9, versículo 1 e 4, e Neemias 13, 23 a 26, 9, 38 e também o 10, o versículo 1, 29 e o 30.
E eu quero destacar um versículo aqui, Neemias 13, 23, que diz assim: Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, e amonitas e moabitas. Veja, era uma orientação de Deus para que não houvesse essa mistura. E o Neemias está falando aqui que ele viu que tinha aqui, nós estamos vendo aqui pelo menos 3 povos diferentes que os filhos de Israel estavam nessa mistura, né? É interessante notar, Fabiano, que Abraão, bem antes de tudo isso, ele já tinha essa noção, já tinha essa orientação para não causar a mistura. Porque quando o seu filho Isaac chegou na idade de casamento, para casar, o que ele fez? Ele chamou um dos seus servos e pediu para que fosse buscar uma esposa para Isaac lá na sua parentela, lá nas pessoas da sua cultura, da sua linhagem, da sua língua, para que não houvesse a mistura. E por que a lição está nos dizendo isso? Por que era tão importante isso? Por que Deus queria fazer isso? Não trata-se aqui de um separatismo, de raça, nada disso. Era, Fabiano, exatamente para que não viesse a idolatria dos outros povos para o meio do povo de Deus. Era que não viesse a cultura daquele povo para o meio do povo de Deus. Era por isso que Deus proibia essa união de pessoas fora da linhagem de Israel. Porque o povo de Israel, ele foi ensinado a adorar um único Deus, o Deus verdadeiro. E as outras nações tinham muitos deuses, adoravam deuses de todas as espécies, como hoje também. Então a ordem de Deus era essa, que os filhos de Israel ficassem na mesma linhagem. E para nós, não é a mesma coisa também? Nós temos que também entender isso, que não somos diferentes de ninguém, não é isso. Mas por uma questão de coerência e de bom senso, nós temos que nos aproximar, nos associar de pessoas que também têm a mesma fé que a nossa, senão isso não vai dar certo. O casamento constitui o elemento de unidade do povo de Deus, por isso o Antigo Testamento proibia a união mista. Essa trazia uma cultura alheia à do povo de Deus e o consequente pecado da idolatria. A Bíblia menciona a idolatria do rei Salomão como influência clara da religião de suas esposas estrangeiras. Então Salomão é um grande exemplo, foi um dos maiores reis de Israel, mas começou muito bem, mas acabou terminando mal, porque desobedeceu. A obediência é tudo na vida de um cristão. Ele desobedeceu e casou com muitas mulheres de outras nações, e cada esposa trazia a sua cultura, o seu Deus, e ele deixou que isso acontecesse. E a Bíblia diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. E a consequência vem depois ainda. Não foi só com ele que aconteceu, mas envolveu a nação inteira, porque depois da sua morte, Israel não foi mais o único, unificado. Israel foi dividido. Seu filho ficou governando em uma parte e um outro rei em outro lugar. Por quê? Por causa dessa desobediência. Então veja o que causa a desobediência de uma pessoa, por exemplo, de um casamento misto, de um casamento de um crente com um descrente, de um que acredita em Deus, que segue a Bíblia, com uma pessoa que não segue. Não é só os dois que estão envolvidos, envolve a família, envolve filhos, envolve muito mais. Por isso a obediência. Ainda diz aqui na nossa introdução: na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Então a lei de Deus era clara. Como eu disse, Abraão sabia disso muito antes lá. Lá em Gênesis 24 está registrado que ele pede para buscar uma esposa por filho dele que fosse da mesma parentela. Então aqui a lei proibia. Isso que eu li está em Êxodo 34. A lei de Moisés. Deus passou uma lei para Moisés. Moisés fala ao povo que não vá buscar mulheres para os seus filhos de outros povos, nem se case e nem se dê em casamento, nem dê as suas filhas a pessoas também de outras nações. Nós temos aqui ainda: Esdras e Neemias combate o perigo do casamento misto. Aí o primeiro subtópico fala a ira e a reação de Esdras. Quando o Esdras foi informado que muitos judeus moravam
morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa, arrancou os cabelos tanto da sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele, na hora do sacrifício da tarde. Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Aqui nós temos já uma aplicação para a nossa vida. Esdras foi informado, ele recebeu uma informação, Fabiano, mas uma informação verdadeira. Ele verificou que a informação era verdadeira, né? Um líder, ele não pode trabalhar com um boato, ele tem que trabalhar com um fato, ele tem que trabalhar com a certeza, porque se ele só for trabalhar, ouvir boatos e já for tomando as providências, ele corre o risco de prejudicar muita gente. Então ele primeiro ouviu, ele confirmou que era verdadeiro, e aí sim ele faz essa atitude aqui de humilhação, de tristeza pelo pecado. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que Deus não abençoaria aquele povo por causa dessa mistura, por causa de trazer essas mulheres de outras nações para que casassem com os judeus. Então ele sabia que não havia maneira de Deus abençoar se eles não consertassem aquilo, se não tomassem uma decisão. Veja a importância da obediência, porque por essa desobediência, os judeus sabiam que era proibido, mas desobedeceram. Por essa desobediência, as consequências, o sofrimento foi muito grande, porque na sequência eles se reuniram e muitos decidiram que realmente precisavam fazer um concerto com Deus. Mas para que esse concerto acontecesse, sabe o que tinha que ser feito? Tinha que devolver as mulheres para a terra delas, e eles ficarem. Veja que tristeza, separação, choro, filhos foram embora por causa da desobediência. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que obedecer, ela está avisando lá na frente já a consequência, o que vai acontecer se não obedecermos aqui. Aí fala do arrependimento do povo. O Esdras se levantou e, junto ali com o povo, fizeram um juramento então de mudar aquilo, né? Tinha que mudar aquela situação. E é bom nós entender aqui, Fabiano, que arrependimento bíblico é confissão, confessa e deixa, né? Confessa e deixa. Não adianta confessar, andar um pouquinho e pegar de novo, fazer de novo. Então, confissão na Bíblia, arrependimento bíblico é diferente do remorso. O remorso, a pessoa fica triste pelo ato que ele fez só. Ele se entristece ali, mas logo a tristeza passa. O arrependimento não. Ele se arrepende, abandona aquilo e aí prospera. Tem um provérbio que fala isso, né? Um versículo, não vou lembrar, mas diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o que encobre os seus erros, seus pecados, suas transgressões, não prosperará. E esse prosperará aqui não é só financeiro, não, é principalmente espiritual. Então, às vezes a pessoa está com a vida espiritual amarrada, aquilo não vai de jeito nenhum, o conserto está nele mesmo. Ele tem que confessar o que ele está fazendo, que não está agradando a Deus, e abandonar aquilo, para que haja então um conserto, uma aliança novamente, né? Casamento diante de Deus é visto como uma aliança. Então agora eles tinham que desfazer a aliança que fizeram casando com as pessoas de outras nações, para que a aliança com Deus fosse refeita novamente. Aí nós temos no tópico 2 uma pergunta aqui: por que um judeu não podia casar com uma pagã? Bom, Deus havia proibido o casamento misto, exatamente por isso que nós já falamos aqui, eu já falei, para evitar que fosse contaminada a cultura judaica de crer num Deus só, e fosse trazido para o meio do povo, como foi a idolatria, a adoração a outros deuses, a autossuficiência. Tudo isso que Deus não queria, Deus queria evitar. Então por isso que ele proibiu o casamento com mulheres pagãs, né? A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebeldia. A finalidade dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de sua mulher pagã. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. E aqui nós falamos, já falamos nessa grande personagem bíblica, Salomão, filho de Davi, rei de Israel,
que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Ele deixou de temer a Deus, de obedecer a Deus e foi seguir os deuses que as suas esposas trouxeram da sua cultura. Por isso, veja a importância de todas as uniões da vida, mas no casamento principalmente, se unir com a pessoa da mesma linhagem sua, ou seja, da mesma fé, do mesmo credo. Havia também, Fabiano, depois, em Israel, inclusive, que é uma ordem que se casassem da mesma tribo, que fossem casados da mesma tribo, para que não houvesse nenhum tipo de contradição, controvérsia entre o casal. Você quer ver uma coisa? Às vezes nós temos várias denominações, né? Às vezes a pessoa é de uma denominação, a outra é de outra. Já é um problema, às vezes aí já gera um problema no casamento. Porque todos nós cremos na Bíblia, sim, mas tem o costume de cada denominação tem seu costume, tem sua cultura. Aí tem que assimilar, um dos dois vai ter que ceder, vai ter que abrir mão da sua cultura para encaixar no outro, ou vai seguir separado. Então veja a consequência da desobediência, do jugo desigual. Aí temos também um outro personagem, Fabiano, que é o rei, o Acabe, né? Que foi rei de Israel. Ele até que era um judeu temente a Deus, sabe? Ele tinha um coração até propenso a temer a Deus. Mas o problema é que ele casou-se com Jezabel, que era completamente avessa às coisas de Deus. Nada que falasse em Deus ela queria. Então ela instituiu o culto a Baal, ela trouxe todos aqueles rituais que eram da época, ela trouxe para dentro de Israel, com a permissão do seu marido. Ou seja, ele sabia que não podia, mas ele acabou casando, aí juntou-se um jugo desigual, ele acabou casando, cedendo a sua influência, e o fim deles foi terrível, dos dois, foi terrível. Deus os puniu severamente. Então, veja quanta coisa pode ser evitada quando a obediência entra, quando está na frente, né? Quando tem obediência, quando se respeita, quando se conversa, se vê, se pergunta, para saber o que se faz. E o Acabe, né? Jezabel não teve nem sepultamento, lá teve, segundo a Bíblia. Não mereceu nem ser sepultado. O terceiro tópico fala a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Esse é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A observação do povo judeu é considerada, a preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial e do nazismo da Alemanha. Está aí, a obediência. Eles continuam até hoje, o povo judeu continua até hoje, porque obedeceu, não se misturou. E nessa aula que nós estamos vendo, depois que o Neemias, depois que o Esdras detectaram que tinha lá, porque nós estamos falando de 80 anos de história, o povo ficou 70 anos na Babilônia, voltou um pouco, reconstruiu um pouco do templo. Você que é aluno e aluna da escola dominical, está acompanhando esse trimestre, já sabe de toda essa história. E aí passou-se muito tempo, e nesse período que esse povo que ficou em Israel, ficou lá em Jerusalém, acabaram contraindo esses casamentos aí, essa mistura. Quando eles detectaram o problema, eles foram logo resolver. Muitas vezes nós não alcançamos o sucesso que nós queremos na nossa empreitada da vida, Fabiano, porque nós detectamos o problema, mas não queremos resolver, queremos deixar passar mais um pouco ou deixar para outros resolver. Não, foi detectado lá o casamento misto, eles já foram resolver. Não foi fácil, como eu disse aqui, a consequência foi doída, foi triste, foi de sofrimento, mas foi necessária para que Deus abençoasse aquela nação.
Deus não opera onde tem divisão, onde tem confusão, onde tem separação, não opera. Deus só opera onde tem harmonia, onde tem comunhão. Aí sim o poder de Deus opera no meio do povo, no meio da família, enfim, a nação. Aí nós vamos ainda para o quarto tópico, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E aqui diz assim: a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, contanto que seja da mesma fé, contanto que seja do mesmo credo, né? Contanto que seja, que entenda a tua língua, falem a mesma língua. Os jovens, ou você que vai casar, que está pretendendo se casar, essa é uma grande observação que você tem que fazer. Antes de casar, depois não adianta mais, antes. Tem que falar a mesma língua, tem que gostar. Isso não quer dizer que cada um não tem a sua personalidade, não. Mas no caso da religião, no caso da fé, tem que ser a mesma. Ou seja, tem que ser da mesma igreja, tem que ser da mesma denominação. Não dá, né? E veja, Fabiano, que aí também entra os filhos, né? Veja um casal, vai construir sua família, vai edificar sua casa, sua família. Aí os filhos, para que lado que eles vão? Para o lado do pai, para o lado da mãe? Eles vão acabar ficando sem nada, sem orientação espiritual nenhuma, por causa da confusão que vai se formar. O que é diferente, quando um casal casou, o homem e a mulher casaram, nenhum era cristão, nenhum era evangélico, nenhum era crente, os dois não professavam essa fé. Aí no meio da caminhada, um deles se converte a Cristo e o outro não. Aí é diferente. Aí aquele que se converteu, ele tem que orar a Deus para que Deus toque no coração do outro e mude o coração do outro também para que venha junto, para a mesma fé. Mas isso foi depois que casou. Agora, nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, que estão na mesma fé, e sair e procurar julgo desigual. Vai procurar problema, com toda certeza. Ainda aqui, falando sobre o casamento, diz assim, não são mais dois, mas uma só carne. Ou seja, o casamento, ele começa numa união de duas pessoas, mas ele vai para uma unidade. Por isso precisa desse acordo, dessa concordância, né? Amós, o profeta boiadeiro, como ele mesmo se definia, profeta, ele disse assim no seu livro, Fabiano, no capítulo 3, no versículo 3: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Ele faz uma pergunta. Não andarão? Não andarão, né? Então é preciso ter esse entendimento, e a palavra de Deus dá esse entendimento, e a escola dominical ajuda nisso, ela dá essa explicação. Então por isso que é importante o aprendizado, é importante a pessoa sentar, parar para ouvir, porque é só ouvindo que se aprende, é só ouvindo. A atenção quer dizer ouvir, preste atenção, ouça com atenção, para a gente aprender, para errar menos na vida. E a Bíblia está aí para nos ensinar isso. E as igrejas estão aí com as portas abertas, as escolas dominicais, os professores estão preparados para ensinar isso. Você que nunca veio numa escola dominical, venha, participe nessa igreja, ou na igreja mais próxima de você, e você vai notar que na sala de aula é diferente. Aqui eu estou fazendo uma aula, um vídeo. Então, mas na sala de aula tem pergunta, o aluno pergunta, o professor responde, há muita interação entre os alunos e os professores, não é isso, Fabiano? É assim que nós aprendemos. Então é muito bom dedicar um tempo para Deus e para você, principalmente, aprendendo a palavra dele na escola bíblica dominical. E o quinto tópico aqui, fechando essa parte da lição, espera em Deus. Aqui diz assim, findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te
que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz com que o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Então nós temos a orientação que temos que esperar em Deus, orar a Deus, pedir ao Senhor que nos oriente na escolha, você que ainda não casou, que lhe oriente na escolha do namorado, da namorada, desde o começo já. O namoro já tem que ser pensado nisso, já tem que ser esperando em Deus. E vai orando e Deus vai organizando a sua vida. Lembrando sempre, Fabiano, que esperar em Deus não é correr atrás de adivinhadores, profetas e tal por aí para saber com quem vai casar. Não é isso. É esperar em Deus mesmo. Não é esperar com os braços cruzados, é esperar com ação, agindo e esperando em Deus. E o Senhor vai com certeza orientar quem será o seu noivo ou a sua noiva, de uma orientação, mas a escolha final ainda é da pessoa. Como eu sempre digo, quem vai passar, o princípio do casamento bíblico é até que a morte separe. Então quem vai passar todo esse tempo até a morte separar com o cônjuge é você, ou seja, a minha esposa sou eu, e comigo é a minha esposa. Então Deus sempre respeita a nossa escolha. Agora, é muito bom pedir orientação, confiar nele, esperar nele e pedir orientação. Fabiano, ainda antes de terminar, deixa eu falar um pouquinho do jugo desigual, que a nossa lição falou ali, sobre o jugo desigual. O jugo, para quem não sabe, é uma linguagem que o apóstolo Paulo traz da sua época, que era uma peça de madeira colocada no animal, em dois animais no caso, no pescoço dos animais, para que eles puxassem, seja a carroça, o arado, enfim, o equipamento que eles tivessem que puxar. Então o jugo não poderia ser desigual, os animais tinham que ser iguais, porque se colocasse um mais forte que o outro, não ia dar certo, um ia puxar, o outro ia ficar e ia arrebentar aquilo lá tudo. Ou então, até um mandamento na lei de Moisés para não colocar um boi e uma jumenta junto, um boi e um jumento junto, não poderia colocar. Então, quando Paulo traz esse ensinamento, usando esse jugo, esses animais, ele está dizendo exatamente isso, que é para ser igual. Nisso nós estamos falando, na fé, na crença, não ser disparelho, não buscar uma mistura. É preciso entender que isso não se trata de separatismo, discriminação, sectarismo, nada disso. O jugo desigual consiste em uma associação com alguém que não tem o mesmo pensamento religioso ou não professa a mesma fé. Isso pode ser prejudicial ao que crê, no caso, o cristão ou o crente. Então nós precisamos ter alguém do nosso lado que pense igual a gente em relação à fé, que ame as coisas de Deus, a obra de Deus igual a gente, que vá para a igreja igual a gente, tem que ir junto, a família tem que caminhar junto. Ainda sobre isso, Jesus disse para os seus seguidores que eles demonstrariam amor obedecendo ele. Amar é mais que palavras adoráveis, é um compromisso e uma conduta. Conduta é andar conforme os princípios da Bíblia Sagrada. Então, se eu quero obedecer mesmo a Jesus, se eu falo que eu sou obediente a Ele, eu tenho que obedecer, eu tenho que colocar em prática os seus ensinamentos. E um dos seus ensinamentos é esse, para não participar daquilo que não agrada a Ele. O Evangelho de Jesus é um evangelho de inclusão, jamais de exclusão. Por isso eu disse que não trata-se de separação, não somos melhores do que ninguém, jamais, não é esse o pensamento. O pensamento aqui é de bom senso, de coerência, é andar junto com aquele que professa a mesma fé que você. Então, sempre incluindo, Jesus mesmo disse em João 6,37, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O crente deve ser sábio para avaliar que tipo de sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação está fazendo na sua vida de fé e obediência a Deus e a sua palavra. A orientação da Bíblia, bíblica, no Salmo 1 lá diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele sabe com quem ele anda. Ele não recebe influência de pessoas que não têm a mesma fé. Porque o problema, Fabiano, é a influência. As pessoas se influenciam. Nós vimos o caso aqui do Acabe. O Acabe tinha até um desejo de servir a Deus, mas a influência da sua esposa foi tanto sobre ele que acabou que ele teve aquele fim trágico. Outra coisa, nós não podemos jamais concordar em fazer acepção de pessoas, não é isso. O jugo desigual não fala disso. O jugo desigual, repito, fala da fé do cristão. A tua fé é essa, então você tem que também ter associação com pessoas da mesma fé, mas nunca fazer acepção de pessoas, isso jamais. Separar as pessoas, não. Também Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 15, 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Não deixe que seu relacionamento com as pessoas que não creem como você crê no Evangelho te afaste de Cristo ou leve a sua fé a vacilar. Porque se a pessoa não tem a mesma fé que você, ele vai dizer, mas para quem ir na igreja todo dia? Não é isso, Fabiano? Mas na igreja de novo, domingo de manhã, você vai levantar para ir na escola, vai lá. Então, cuidado, essas más conversações, elas corrompem o bom costume do seu filho, da sua filha. Pai, mãe, traga os seus filhos para a igreja, para a escola dominical. Você não escolheu andar do lado de Cristo? Escolheu, não foi forçado, escolheu porque você quis. Agora ensina os teus filhos nesse caminho. Traga. O que é que seu filho, qual é o vídeo, qual é a lição que o seu filho está tendo? Quem são os influenciadores dos seus filhos? Já parou para pensar nisso? Quem está lá na internet influenciando, colocando na cabecinha do seu filho, da sua filha, as coisas do mundo, coisas que não agradam a Deus? E lembrando, pai e mãe, que vocês são responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Então, nós estamos num ambiente de escola, num ambiente de ensino, que é a escola dominical. Então me permite falar isso, que nós temos que trazer, Fabiano, ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho, ou seja, junto com ele, ensina a criança junto, para que ele não seja enganado, para que ele não venha a perder a salvação da sua alma mais tarde. Aí aqui, Fabiano, ainda já partindo para o final, diz assim, no casamento é importante que o cônjuge seja da mesma fé, né? Eu já falei lá do Amós, né? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não. Deus nunca aprovou a união dos israelitas com outros povos. Todas as vezes que Israel desobedeceu a ordenança do Senhor sobre o casamento misto, sofreu duras consequências. Da mesma forma também, não é da vontade de Deus o casamento entre o fiel e o infiel. Como pode haver comunhão genuína entre o casal que não concorda entre si sobre questões espirituais? Não pode, não vai haver. Então, nós temos que ter esse entendimento. Casamento é sinônimo de união, por isso o casal deve viver e caminhar com amor, ensinar os filhos sem causar danos à vida espiritual deles. A educação religiosa dos filhos tem que ser a mesma do pai e da mãe. Unidos, pais e filhos serão uma família abençoada por Deus. Lembrando que a escola dominical, a igreja, o Estado, o governo, todas essas instituições que eu citei, elas estão aí para ajudar na educação do filho, mas a responsabilidade maior de educação, seja educação para a vida, educação religiosa, é do pai e da mãe. Não é do avô e da avó, não, é do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe não têm esse conhecimento, ou se vive nessa separação, cada um com uma religião, cada um com uma fé, como ficará a vida dessas crianças? Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra, né? Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Então o sal é o tempero da terra. E também disse Jesus em Mateus 13, ele falou que nós somos sal, e em Mateus 14 que nós somos luz do mundo. Não se pode esconder uma luz. Se vivermos para Cristo, brilharemos em meio às trevas do mundo e mostraremos a todos como Cristo realmente é. Sejamos um farol da verdade. Não ocultemos a luz de Cristo. A luz ilumina o pântano, mas não se contamina, não se suje. Sigamos esse exemplo. Cuidado com as influências. Cuidado com quem está trazendo para a sua vida as influências,
porque aí entra o desânimo, porque aí entra a vontade de parar, né? Não podemos esquecer nunca desse esfriamento que nós estamos passando, Fabiano, dessa pandemia, desse esfriamento espiritual grande que está acontecendo. Então, e muitas pessoas estão sendo influenciadas por pessoas que eles não têm coisa boa para influenciar, para falar, mas estão conseguindo influenciar o cristão. Mas você não esqueça que você é a luz do mundo. Você que me ouve, você que me vê, crente, cristão, convertido, salvo em Jesus Cristo, você é a luz, você que ficou para iluminar, e não para ser iluminado pelas trevas, até porque a treva não pode te iluminar. Então, cuidado com as influências, tenha as suas convicções religiosas, da fé. A tua fé não pode ser abalada, a tua fé tem que ser a tua fé. Você tem convicções, está aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, creia, tão somente creia, observe, mude a sua vida, viva a sua conduta e não se deixe influenciar por aqueles que não gostam de nada de Deus. Ore a Deus para que eles também sejam transformados, eles precisam também, para que depois eles também caminhem ao nosso lado, mas por enquanto, tome cuidado. E para encerrar, Fabiano, nós temos uma visão, cosmovisão, uma visão de mundo, né, visão do cosmos, que diz assim, que o meio influencia o indivíduo. E não é mentira, é verdade, isso é verdade. O meio que você está te influencia. Só que na visão do Evangelho, na visão de Jesus, o cristão é o contrário. É o cristão, como o sal da terra, como luz do mundo, é que influencia o meio em que vive. É ele que influencia, ele não é influenciado. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus, de tudo ele tem o discernimento, mas ninguém consegue ter o discernimento dele, separar ele, mas ele consegue ver tudo aquilo que é bom, que é ruim, que está sendo uma armadilha para a sua fé, e ele consegue tirar aquilo da sua vida. Então, nós devemos ser influência, mas como? Falando, gritando, pulando? Não, com nossa conduta, com a nossa vida transformada. Deixe Jesus aparecer na sua vida, dentro de casa, fora de casa, onde você estiver. Seja um genuíno servo de Deus. Eu não falei em momento algum aqui perfeito, eu falei genuíno, aquele que quer ser, aquele que tem um desejo enorme de influenciar. E assim nós seremos muito abençoados. Não esqueça, somos a luz do mundo, o sal da terra e temos a mente de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.